Olá, vlog. Essa é a minha segunda vez tentando gravar esse vídeo. A primeira vez eu gravei um vlog inteiro, mas eu perdi, infelizmente. E é sobre isso. Esse é o primeiro vídeo do canal. Vou me apresentar, né, enquanto pessoa, enquanto leitor. Meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 19 anos, eu faço história na Federal do meu estado. Eu sou um leitor ávido de fantasia. Eu comecei a ler fantasia quando eu tinha 11 anos, com um boom de Percy Jackson. Saiu a adaptação e aí a gente queria ler o livro. E aí, por conta de Percy Jackson, abriu-se portas para outras coisas, né? Porque na época tinha Divergente, tinha Jogos Vorazes, tinha. Então meio que a literatura tava em boom na época, tava, e eu achei legal a gente poder aproveitar essa oportunidade para crescer enquanto pessoa, para crescer enquanto leitor, e aí é sobre isso. Eu sou um leitor ávido de fantasia e eu adoro isso porque a gente consegue imaginar um mundo que não é o nosso, a gente consegue criar novas histórias, criar outros universos, criar sistemas mágicos, criar sistemas políticos, e eu acho isso incrível. E eu vou começar o vlog falando de um livro que eu li recentemente. O nome é O Legado de Chandler. Ele é do mesmo escritor de Tipo uma História de Amor. E esse livro ele vai contar a história de cinco jovens em colégio interno. E esse colégio interno ele é um colégio muito elitizado, um colégio muito antigo, um colégio desde um Estados Unidos colonial, então ele é muito de legado, né? O legado de Chandler, eles comentam que pais e filhos sempre estudaram nessa mesma escola, por isso que eles seguiram esse legado. Aí a história vai contar a história desses cinco protagonistas, que eles são bem diferentes um do outro, e uma professora vai recrutar eles para para uma oficina de escrita, e é um livro que ele fala muito sobre escrever. Ele é um livro que fala muito sobre ser escritor, um livro que fala muito sobre ser um autor, um livro que é um livro que constrói a escrita para esses jovens, e isso é muito interessante mesmo. A gente vai ter um Fred, que ele é um atleta, ele faz salto com vara. Aí a gente vai ter o Ramin, que ele é um estudante estrangeiro, que ele sai do Irã para poder estudar lá, né? Assim como o Abid ele é iraniano, o Ramin também é. E aí a gente vai ter a Beth, que ela sofre de ansiedade, e aí a gente vai ter outros protagonistas, assim. O ar dessa história é um ar muito, assim, Gilmore Girls, assim, tipo, no sentido de ser meio que outonal, naquele campus, naquelas coisas, e os personagens a gente se sente muito abraçado por eles. A gente se sente muito acolhido por eles. O Abid, ele consegue construir personagens tão carismáticos que parece que você é amigo deles, que parece que você tá ali naquele campus, que parece que você tá ali abraçando eles, que parece que você conhece eles, assim. É muito legal essa parte. E deixo de aviso que esse livro tem alguns gatilhos, tem gatilho com abuso sexual, eu acho que só esse gatilho, mas são as duas cenas, assim, mas eu sinto que é colocado com muita responsabilidade, não tem nada gráfico. Eu gostaria que esse livro fosse um pouco mais pesado, mas eu penso que ele também não poderia ser tão pesado por conta da faixa etária. Ele não seria um YA se fosse tão pesado. E aí, por isso, eu entendi que ele não poderia ser tão pesado. E aí, eu não sei, eu gosto desse livro. Quando eu terminei o livro, eu dei 4 estrelas pra ele, mas aí eu li a nota do autor. A nota do autor, meus caros. A nota do autor me toca muito quando o Abid fala sobre a família dele, me toca como ele fala sobre o marido dele, a família dele, como ele cresceu. E depois a gente vai enxergando pontos na história que a gente não chegou antes. E aí a história ela se expande na nossa cabeça e faz a gente se sentir tão especial. Eu chorei nessa nota. Eu chorei nessa nota do autor, porque o Abid ele mexe com a gente, ele mexe comigo de uma maneira que ele não entende, assim. Lógico que ele não entende porque ele não me conhece. Mas é uma maneira que. Muito legal. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu não consigo dar o favoritado, porque eu não sinto que essa história foi tão marcante pra mim a ponto de eu favoritar. E aí é sobre isso. Eu gravei o primeiro take. Esse vai ser o primeiro take do vlog. Essa semana eu tenho algumas coisas pra estudar. Eu sempre tenho algumas coisas pra estudar, mas essa semana eu tenho algumas coisas pra estudar. Essa semana eu vou terminar a cor púrpura, que eu tô em 70%.
no próximo take eu gravo as minhas considerações, que eu já vou ter terminado. E é sobre isso. Vai, corta 1, 2, 3 e vai! Aqui para dizer que eu tô em 75% da Cor Púrpura. A Cor Púrpura é um livro da Alice Walker, que vai contar a história de uma mulher negra entre os anos de 1900 até 1940. E assim, ele é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito em cartas. E aí vai ser as cartas da Sally para Deus, assim, no começo. E é muito legal porque a gente consegue enxergar o lugar, entre muitas aspas, da mulher negra na sociedade americana, né, colonialista. E ele é um livro que ele gera muitas discussões e muitos incômodos. Ele gerou muitos incômodos em mim porque eu claramente vi aquelas frases e coisas serem ditas atualmente. Eu fiquei meio assim, tipo, putz, foi há 60 anos atrás, foi há 50 anos atrás. Ele me deu um pouco desse choque de realidade, assim, cultural, de que a sociedade ainda é preconceituosa, ainda é uma sociedade racista, ainda é uma sociedade, enfim, tudo de ruim. E esse livro é para um LC. Eu faço um LC com mais duas amigas, que a gente, todo mês, uma pessoa escolhe um livro, aí a gente lê. E é muito engraçado porque a gente tem gostos muito diferentes, assim. Uma amiga, ela gosta de Stephen King, gosta de thriller, gosta de terror. A outra já gosta de clássicos. Eu já gosto mais de uma fantasia, de uma farofa, né, menino? Uma ficção científica. E é muito legal, muito interessante quando a gente discute, a gente fala as nossas opiniões sobre o mesmo livro, porque nunca a gente consegue ler o mesmo livro. As pessoas nunca conseguem ter a mesma leitura sobre um livro, assim. Tem pontos de vista diferentes, tem visões diferentes, tem bagagem diferente. E aí a gente faz esse clube pra gente poder discutir sobre isso e discutir sobre as coisas, assim. Até o momento, todas as meninas estão gostando do livro, eu também tô gostando, mas eu sinto que ele não é um livro que, ai meu Deus do céu, é o melhor livro do mundo, não. Ele é um livro bom, ele é um livro que gera discussões. Ele é um livro que você sente um pouco de raiva das pessoas e das coisas, mas é normal, porque a intenção era essa, a intenção da autora é essa, e eu entendi por que essa obra é tão importante, por que essa obra é referência para outras obras que vieram depois, né? Obras que vieram posteriores, e é um livro muito legal. É um livro muito massa. Com o passar da história, a Sally, ela vai descobrindo, ela descobriu que uma irmã dela, que sumiu, ela tá escrevendo cartas pra ela. E essa irmã, ela se tornou missionária em algum país da África. Acho que Olinka é o nome que é descrito no livro. E aí é muito legal, carro de som. E é muito legal porque a gente consegue traçar, né, um estudo antropológico em relação a isso. A gente consegue ver o quanto a mulher é vista na África, o quanto a mulher é vista aqui no Ocidente, nos Estados Unidos. E tem uma discussão que eles falaram que lá as mulheres sempre vão ter alguém. As mulheres sempre vão ter um homem, sempre vão ter um esposo, um marido, uma pessoa por elas. E que eles veem que essa independência da mulher é como se ela tivesse jogada ao vento. Com essas palavras. E não sei, assim, é interessante a gente ver, né, essas relações étnicas, essas relações antropológicas, assim. Ela falou que ela é sempre a estrangeira porque a pele dela é mais clara, porque ela fala coisas que lá eles não compreendem, assim, tipo, é uma parada legal, uma parada que você fica assim, tipo, é verdade. E aí é sobre isso, eu tô em 75%, eu vou ver se eu consigo terminar esse livro hoje. Se eu não conseguir também, tudo bem, porque literatura não é corrida. E é sobre isso. E eu acho que eu vou tentar pegar O Segredo do Mar essa semana pra poder conversar com vocês. E aí é sobre isso, é o primeiro logo do canal. E não desista dos seus sonhos, e é sobre isso. Olá, vlog. Tô aqui de novo
hoje pela noite pra dizer que eu terminei A Cor Púrpura. Eu acho que eu tenho as mesmas opiniões sobre o segundo take. Eu acho que é um livro que tem discussões muito poderosas. Acho que é um livro que tem discussões atuais, discussões muito importantes. Um livro ótimo para ele ser. Um livro ótimo para você discutir com as outras pessoas sobre ele. Mas é um livro que não me pegou. Infelizmente, é um clássico da literatura americana, mas ele não me pegou. Eu senti que eu não estive conectado com as personagens, com a história, com o enredo. Eu não senti. Não consegui sentir nada, mas eu entendo porque ele é tão importante. Porque ele é tão importante pra literatura, porque ele é tão importante para as outras pessoas. E aí é sobre isso. Eu vou dar 3,5 estrelas por conta dessa importância, porque se dependesse do quanto eu tava conectado com a história, eu ia dar menos. Mas é sobre isso. As meninas, elas estão terminando ainda. Eu acho que elas têm opiniões melhores do que as minhas, assim. Acho que elas conseguiram se conectar muito mais por conta de ser uma narrativa escrita por uma mulher, por conta de ser uma vivência mais feminina. E aí é sobre isso. E eu queria finalizar o vlog assim. O vlog que vem eu tô em 14% de This Violet Delights. Acho que a tradução ficou prazeres violentos, mas eu só vou falar no próximo vlog que aí eu vou ter mais opiniões acerca da história. E aí é sobre isso. Boa noite. É sobre isso. E eu acho que eu também queria falar que eu criei esse canal, mas pra ter um diálogo com o Pedro do futuro que vai estar vendo esse vídeo. E queria dizer que a gente conseguiu. Não é que a gente conseguiu, mas se você tá aí vendo, Pedro do futuro, é porque a gente conseguiu. E é sobre isso. Eu não sei o que esperar. Eu sinto que eu preciso me conectar com o Pedro do passado o tempo inteiro. E esse canal agora vai me ajudar a me lembrar dessa época que foi especial. Ou como eu era, ou como eu falava, ou não sei. É sobre isso. Boa noite. Use camisinha.